Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Deus é santo, mas Ele diz para você e para mim: sede santos, como eu sou santo. Por exemplo, Deus é amor, e Ele nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Deus é justo, e Ele requer que você e eu sejamos justos. Deus é misericordioso, e Deus requer que você também exerça misericórdia. Deus é verdadeiro e requer que você e eu andemos na verdade. Então são atributos morais de Deus, que Ele diz assim: eu tenho, e você pode ter também. Porém, há outros atributos de Deus, que só Deus os tem, e nós nunca teremos, nem na terra, nem no céu. Que atributos são esses? Só Deus os tem. Primeiro, Deus é autoexistente. Deus não deriva a vida dele de ninguém, dele deriva toda a vida. Quem criou a Deus? Ninguém, ele não foi criado. É o único ser autoexistente, é Deus. Esse atributo só Ele tem. Segundo, Ele é imenso. Terceiro, Ele é infinito. Quarto, Ele é eterno. Quinto, Ele é imutável. Sexto, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Sétimo, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Oitavo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é soberano, Ele é maior do que todos os outros seres. Ele é, em último lugar, transcendente, Ele é maior do que tudo quanto Ele criou, tudo quanto existe. Esses atributos incomunicáveis nós nunca tivemos, nós não temos e jamais teremos, nem mesmo na eternidade. Só Deus os tem. Agora, o que é glória? Glória é um conceito teológico que representa todos os atributos de Deus na sua manifestação plena e máxima. O que Paulo está pedindo para Deus responder a oração? Deus, tudo quanto tu tens, tudo quanto tu és, todos os teus recursos ilimitados, coloque à disposição para responder à oração que eu vou fazer. Ele está sendo muito ousado. Muito ousado. Então deixa eu começar a dizer para você: ouse pedir grandes coisas para Deus. Os recursos de Deus são ilimitados. Ele pode o impossível. Agora, diante desse preâmbulo que Paulo faz, ele começa a fazer os seus pedidos. Primeiro pedido que Paulo faz, confira comigo, por favor. Primeiro pedido, versículo 16. Ele ora assim: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. A primeira coisa que Paulo pede para você e para mim é que você e eu sejamos revestidos de poder. Por quê? Porque nós somos fracos. Você tem dúvida disso? A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Somos fracos, irmãos. Se Deus não nos revestir de poder, nós tropeçamos, nós caímos, nós retrocedemos. Nós precisamos de poder porque nós lidamos com um inimigo terrível, que é ladrão, que é assassino, que veio roubar, matar e destruir, um inimigo que está ao nosso redor, buscando uma brecha na nossa vida, para nos abocanhar e nos devorar. Nós não temos força em nós mesmos para enfrentarmos estas hostes do mal que conspiram contra nós. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Nós precisamos de revestimento de poder.
Agora notem, a presença do Espírito Santo na nossa vida, todo crente tem o Espírito Santo, você sabe disso, todo crente, se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz Paulo, esse tal não é dele. Mas Paulo não está orando aqui por salvação, ele está escrevendo para um grupo de gente salva, está escrevendo para a igreja. Ele está pedindo agora não a presença do Espírito Santo, ele está pedindo a capacitação do Espírito Santo para revestir os crentes de poder. E deixa eu dizer a você, nós precisamos de poder, poder para viver, poder para amar, poder para perdoar, poder para morrer, poder para pregar. Nós precisamos de poder. O próprio Jesus Cristo não abriu mão desse poder. O mesmo poder que estava nele, em Jesus, quando ele vai assunto aos céus, ele derrama o Espírito Santo. E só para você ter uma ideia, só em Atos aparece 59 referências ao Espírito Santo, 1/4 de todas as referências no Novo Testamento, porque a igreja que foi revestida com o poder do Espírito Santo, como que ela reproduz a vida poderosa de Jesus na sua vida. Nós precisamos desse poder. Agora, veja bem, ele diz assim: para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Quem dá esse poder é o Espírito Santo. Quem capacita com poder é o Espírito Santo. Quem nos enche de poder é o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas onde esse poder opera? Ele diz, no homem interior. E o que é o homem interior? É a sua razão, é a sua emoção, é a sua vontade. Eu preciso deste revestimento de poder para que a minha razão não seja uma razão humanista, materialista, que empurre Deus para a lateral. Eu preciso de poder para que a minha emoção não claudique, não oscile. Eu preciso de poder para que a minha vontade não se rebele contra Deus. Notem que ele não está pedindo poder para alguma coisa espetaculosa, ele não está pedindo poder para uma coisa mística, ele está pedindo poder para o homem interior, para que lá dentro da sua casa você tenha a sua razão lúcida, as suas emoções saudáveis, a sua vontade alinhada com a vontade de Deus. Ele está pedindo poder para que no dia a dia, na dinâmica da sua vida, você reflita o caráter de Cristo, você mostre a beleza de Cristo na sua vida, você reproduza o mesmo estilo de vida que Jesus Cristo viveu no poder do Espírito Santo. Mas notem comigo, que ele, engatando nessa questão do revestimento de poder, ele ilustra isso no versículo 17, ele diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Preste bem atenção, todo crente não só é habitado pelo Espírito Santo, mas todo crente é habitado também por Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas o que ele está pedindo aqui não é apenas a habitação de Cristo no seu e no meu coração, não. Está pedindo algo mais. E aí nós precisamos entender essa palavra, e assim, habite. Havia duas palavras no grego para habitar: o paroikel e o katoikel. Paroikel é habitar de um viajante. Hoje nós vivemos num mundo de muita mobilidade, não é verdade? Então você sai da sua cidade, vai para outra cidade. Você vai para onde? E de regra para um hotel. Você hospeda naquele quarto hotel, mas aquele quarto hotel não é seu. Você tem as chaves apenas no período que você pagou a diária para ficar ali. A hora que venceu a sua diária, o telefone toca e fala: pode descer. Ou paga outra diária, ou o senhor não tem mais direito de ficar aqui, nem uma hora mais. Você não é dono daquele quarto, você não pode fazer reforma naquele quarto, você não pode mudar nada naquele quarto. Aquele quarto não é seu, você está de passagem por ali. A palavra paroikel
é o habitante temporário. Mas a palavra que Paulo usou aqui não é paroikel. A palavra que Paulo usou aqui é katoikel. E katoikel é o residente permanente. É o dono da casa. E o dono da casa não vem apenas num dia ou outro. Não, ali ele mora. Ali ele descansa. Ali ele trabalha. Ali ele tem liberdade. Ali ele pode reformar. Ali ele pode mudar os móveis de lugar. Se alguma coisa não está boa para ele, ele joga tudo fora e faz tudo de novo. Ele faz igual Neemias. Lembra de Neemias? A Bíblia diz que tinha um camarada que era inimigo do povo de Deus. Aí o Neemias veio, fez a reforma de Jerusalém. Ele deu uma saidinha de Jerusalém certa feita. Sabe o que fizeram? Conseguiram introduzir o inimigo do povo de Deus lá dentro da casa de Deus, o Tobias. Quando Neemias voltou, os móveis de Tobias estavam dentro da casa de Deus. Sabe o que ele fez? Pegou os móveis e jogou para a janela fora, jogou fora os móveis de Tobias. O que Paulo está dizendo é que se Jesus habita dessa maneira no nosso coração, Ele tem todas as chaves de todos os cômodos da nossa casa, que é o nosso coração. Ele tem livre acesso à sua sala de lazer. Ele tem livre acesso ao seu quarto da intimidade. Ele tem livre acesso ao seu escritório, onde os seus negócios são feitos. Se tem algo na sua vida que não agrada a Ele, Ele tem poder e autoridade para mudar. Se tem alguma coisa dentro da sua casa que não é digno da presença dEle, Ele joga fora. Ele tem as chaves. Não tem nenhuma área da sua vida que não esteja debaixo da direção dEle, do senhorio dEle, do governo dEle. Pense comigo nessa possibilidade. Você tem uma casa, comprando uma casa, e aí o dono da casa diz assim para você: eu te vendo a casa, com uma observação. Tem um quarto lá, que eu não vendo. A casa vai ser sua, mas naquele quarto, daquela casa, eu vou criar cobras lá. Lá você não pode entrar. Você compraria essa casa? Você moraria nessa casa? Quando Paulo diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração, o que ele está dizendo é ainda uma outra verdade. A palavra habitar aí traz um outro significado. É sentir-se bem em casa. Então eu vou perguntar para você hoje: tem algo na sua vida, talvez no quarto secreto, onde você cria cobras, onde você diz assim para Jesus: Senhor, dessa área aqui cuido eu. O Senhor pode mandar nessa área, o Senhor pode mandar naquela outra área, mas dessa área aqui, Senhor, isso é comigo. Eu pergunto a você: Jesus sentir-se-ia bem na casa do seu coração? O que ele está dizendo é que eu preciso de poder para que Jesus Cristo tenha as chaves da minha vida. Porque se eu não tivesse poder, eu vou querer mandar, a minha vontade vai querer ser feita, os meus caprichos vão querer ser feitos, e eu vou me dizer: eu sou um crente, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu sou um crente, mas eu não submeto. Eu sou crente, mas o meu coração está cheio de rancor. Eu sou crente, mas o meu coração está cheio de ódio. Eu sou crente, mas o meu coração está cheio de lascívia. Eu sou crente, mas tem áreas nebulosas na minha vida que eu não quero que Jesus entre. Paulo está orando para que Cristo habite plenamente em seu coração. Aí você pode perguntar assim: pastor, não estou entendendo, eu não estou sentindo essas coisas. Paulo diz: você não precisa sentir não. Está escrito assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você crê nisso? Crente não vive pela emoção, crente vive pela fé. Fé é certeza, fé é convicção, fé é você saber que o que Deus falou é verdade.
Agora, qual é a implicação de saber que Cristo mora na sua vida e tem todas as chaves de todas as áreas da sua vida? Olha o que Paulo responde: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos entender aqui, vamos entender isso aqui. Pegue essas duas palavras que estão aí. Quais são as duas palavras? Arraigados e alicerçados. Isso sugere o que para você? Arraigados traz a ideia de raiz. Alicerçado traz a ideia de alicerce. Então está falando de uma árvore, está falando de um prédio. Tanto uma árvore quanto um prédio, para ficar de pé, precisa ter o quê? Raízes profundas, se é uma árvore, e alicerce bom, se é um prédio. Se uma árvore cresce muito, mas não tem raiz, ao bater o vendaval e a tempestade, ela vai para o chão. Se um prédio é construído e não teve um bom alicerce, na hora de um terremoto ele vai para o chão. Você e eu precisamos de poder, e você e eu precisamos que Cristo habite no nosso coração. Sabe para quê? Para nós amarmos os nossos irmãos. Se você não tiver o poder do Espírito Santo, e se Cristo não for o Senhor da sua vida, você só vai amar os iguais, você só vai amar quem ama você, você vai gostar só de quem gosta de você, você vai desprezar algumas pessoas, você vai cortar a volta de outras pessoas, você vai falar mal de outras pessoas, você vai eliminar outras pessoas da sua vida, porque não está falando de um amor qualquer, de sentimento não, ele está falando de amar, de uma forma profunda, como uma árvore tem raízes profundas, e como um prédio tem fundamentos sólidos. Deixa eu dizer algo maravilhoso, eu estou muito encantado com isso, ao ler a Escritura. Pega por exemplo Romanos, todos nós achamos que Romanos é a carta mais robusta que o apóstolo Paulo escreveu, não é verdade? Paulo gasta 11 capítulos tratando da gloriosa doutrina da nossa redenção, e aí a partir do capítulo 12, até o capítulo 15, ele vai aplicar a doutrina, ele vai mostrar como é que você, ao conhecer a verdade, vive essa verdade, e quando você vai para esses capítulos práticos da carta, sabe de que assunto que ele fala? De relacionamento. Capítulo 12, 1 e 2, relacionamento com Deus. Capítulo 12, 3 a 8, relacionamento com você mesmo. Capítulo 12, 9 a 17, relacionamento com seus irmãos. Capítulo 12, a partir do versículo 18, relacionamento com seus inimigos. Capítulo 13, relacionamento com as autoridades constituídas. Capítulo 14 e 15, relacionamento com os irmãos da sua igreja que pensam diferente de você em coisas secundárias. Sabe o que é maturidade cristã? Não é você saber muito, tem muita gente que é um doutor em teologia, mas você não pode dizer que uma pessoa que sabe demais é madura na fé. O maduro na fé é aquele que tem capacidade de, pelo poder do Espírito Santo, conviver, se relacionar de forma saudável com as pessoas. Tem gente que sabe demais, mas não consegue viver nem com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos, nem com os pais, nem com os vizinhos, nem com os irmãos da igreja. Onde chega é problema, abre a boca e cria confusão, não é capaz de amar, não é capaz de perdoar, não é capaz de relacionar-se de forma saudável. Pega comigo Filipenses. A igreja de Filipos era a igreja mais presente no ministério de Paulo. Ele chama da sua alegria e sua coroa. Foi a única igreja que resolveu investir no ministério de Paulo, no que tange a dar e receber. Sustentou o ministério de Paulo. Essa igreja, porta para fora, era uma bênção. Uma igreja missionária, diríamos hoje. Mas portas para dentro, a igreja era um problema. No capítulo 4, versículo 2, ele diz que duas irmãs da igreja, duas líderes da igreja,
não se davam bem. Evode e Sintique não pensavam mais com cordialmente no Senhor. Tinha gente dentro da igreja trabalhando, mas por partidarismo, para o grupinho dele aparecer. Tinha gente que trabalhava na igreja, mas para que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Sabe o que Paulo faz? Paulo, que era um teólogo pastor e um pastor teólogo, pega o seu conhecimento teológico e traz à tona o mais emocionante capítulo da cristologia para tratar de relacionamento na igreja. E ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem. E ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo, suportando morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E ele começa a dizer o seguinte: você quer se relacionar bem com as pessoas? Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é Deus, e ele se esvaziou, ele é exaltado, e ele se humilhou. Então nunca diga o seguinte: não, aquela pessoa, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a pessoa com quem eu convivo. Aquela pessoa dá azia em copo de Sonrisal. Aí a Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então preste atenção nisso. Você e eu precisamos de poder para nós amarmos. Mas por que ele está dizendo isso, irmãos? Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Porque o amor é a principal característica de um crente. Paulo diz assim: você pode ter o dom de ciência, você pode ter o dom de profecia, você pode ter o dom de falar em línguas, você pode doar os seus bens para os pobres, você pode até ser um mártir. Se você não tiver amor, nada disso vai aproveitar para você. A marca de um discípulo não é o quanto de teologia você conhece. Jesus Cristo diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aliás, até para fazer a obra de Deus eu preciso de amor. Pensa comigo em Pedro. Pedro era um apóstolo. Pedro negou Jesus. Pedro desistiu até de ser um discípulo. Pedro foi um covarde. Aí Jesus vai restaurar Pedro. Eu fico pensando se você e eu fôssemos nomeados para fazer parte da comissão de restauração de Pedro, o que nós faríamos? Eu acho que ele chegaria assim: Pedrão, 1 ano de banco para você aprender. Ou diríamos assim: Pedrão, você está muito instável emocionalmente, meu filho. Uma hora você promete fidelidade, outra hora você me nega. Você vai fazer o seguinte: você vai entrar num curso de aconselhamento pastoral e fica 1 ano estudando um pouco aí, para você melhorar o seu performance emocional, filho. Outra coisa, nós vamos dar 5 livros de teologia para você ler, faça um resumão, traz para nós, e depois nós vamos fazer uma sabatina com você. Se você passar, a gente pensa em restaurar você. Jesus vai para o Pedro, faz nada disso, só faz uma pergunta: ô Pedro, você me ama? Se você me ama, você está apto a apacentar e a pastorear as minhas ovelhas. Nós precisamos de poder para amar. Precisamos. Mas notem mais. Agora, ele vai avançar no versículo 18 e dizer o seguinte: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Preste atenção nisso. Ele sai do amor que eu devo ter pelo meu irmão, para pedir na oração, para eu compreender o amor de Cristo por mim.
Eu preciso de poder para entender o quanto Jesus me amou. Qual é a largura desse amor, que alcança todas as tribos, raças, povos e línguas? Qual é o comprimento desse amor, que vai de Adão ao último homem que viver até Jesus voltar? Qual é a profundidade desse amor, que pega o homem mais arrebentado pelo pecado e o transforma? Qual é a altura deste amor, que me leva da terra à glória celeste? Amados irmãos, eu acho que você e eu temos uma dificuldade imensa de entender isso. O que ele está pedindo é o seguinte: meu Senhor, traz ao meu coração uma visão mais plena do que foi o amor de Cristo por mim, o que foi o Calvário. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ele, sendo Deus, se esvaziou, se fez homem, se fez carne, sendo Senhor, se fez servo. Ele, sendo santo, se fez pecado. Ele, sendo bendito, se fez maldição. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, e ele leva sobre o seu corpo no madeiro os meus, os seus, os nossos pecados. O rosto do Pai se afastou dele, o sol escondeu o brilho dele, e ele naquele momento foi feito pecado por nós, e tudo isso por amor. E Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, a não ser que você tenha uma visão plena do que quanto Jesus te ama, do que Ele fez por você, do que foi o Calvário, do que foi a cruz, você vai viver uma vida cristã medíocre. Olha a história dos avivamentos. O que é um avivamento? É você, de certa forma, receber uma espécie de chuvarada da consciência de quanto Jesus te ama. Deixa eu ilustrar isso. Às vezes, irmãos, a gente usa na vida espiritual os mesmos critérios que alguns pais, com falta de sabedoria, usam com os filhos. Tem filho que é exortado a não fazer coisa errada com medo do castigo. Faça senão que eu te bato, faça senão que eu te deixo castigo. Qual é a motivação desse filho em obedecer? Não receber castigo. Mas essa é uma motivação muito ruim, mas muito fraquinha, mas muito precária. Qual é a boa motivação? É o pai e a mãe que ama, que investe, que dedica, que dá carinho, que dá afeto. Qual é a motivação certa desse filho? Eu não vou fazer o errado, que o meu pai me ama tanto, a minha mãe me ama tanto, e eles cuidam tão bem de mim, e eles são tão amáveis comigo. Eu não posso ofender meu pai, eu não posso entristecer meu pai, eu não posso entristecer a minha mãe, eu não quero desonrar meu pai, eu não quero desonrar minha mãe, e então eu não faço. Não é porque eu estou com medo de castigo, é porque eu quero agradar o meu pai. Se você está fugindo do pecado, que está com medo do inferno, você está fugindo do pecado, que você está com medo de castigo, a sua motivação está centrada em você. Agora, quando você evita o pecado e quer uma vida de santidade, porque Deus é maravilhoso, porque Ele amou você, porque Ele deu o seu Filho por você, porque Jesus morreu por você, porque Ele pagou um alto preço por você, porque Ele dedicou tudo para você, então você quer viver em santidade, você quer agradar o coração dEle. É diferente. Mas nota uma coisa interessante. Veja aí. Confira comigo o que está escrito no verso 18 e no verso 19, dois verbos aí. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Então, deixa eu só pegar uma palhinha aqui primeiro. Paulo está dizendo que não existe esse negócio de crente isolado, que não existe esse negócio de crente desigrejado. Tem não? Ah, não, eu não preciso de igreja não, eu me basto, eu sou autossuficiente. Aliás, eu posso ficar na minha casa e ouvir os melhores ou os maiores pastores do mundo. É só clicar lá na internet e aparece.
Para que eu vou para a igreja? Deixa eu dizer uma coisa: não tem ovelha sem rebanho, não tem crente sem igreja. Para você compreender o amor de Cristo, você precisa compreender com todos os santos, todos os crentes. O que significa isso, irmão? É aqui na igreja que você chega e alguém diz para você: olha, Deus respondeu minha oração, olha, Deus fez isso na minha vida. Aí você escuta um sermão, aí você canta um hino, aí você escuta o irmão falar para você o que Deus fez na vida dele. Essa semana passada, eu estava pregando no interior do Paraná. Depois do culto, uma irmã chegou, me deu um abraço bem gostoso e disse assim para mim: pastor Hernandes, eu vim aqui hoje agradecer ao senhor. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Ela me disse: esta semana eu tinha tomado uma decisão na minha vida, eu ia me matar, e na madrugada que eu ia cometer o meu suicídio, tirar a minha vida, enquanto estava ali naquele momento de horror e angústia da alma, o Espírito de Deus segredou o meu coração uma coisa: ligue o seu computador, escute uma mensagem. E ela disse que correu para o computador no seu quarto, e ao ligar o computador, uma mensagem que Deus havia me dado foi a mensagem que ela ouviu. E ela disse: pastor, Jesus segurou na minha mão e me salvou. Quando você vai para a igreja, você escuta o que Deus está fazendo na vida do outro irmão, e isso encoraja você, isso anima você, isso fortalece você. Você precisa de igreja. Se você está desviado, volte para a igreja. Mas notem comigo os dois verbos. No verso 18 ele usa o verbo compreender, a fim de poder descompreender. Mas no verso 19 ele usa o verbo e conhecer o amor de Cristo. Parece que são sinônimos, mas não são. A palavra compreender no verso 18 é compreender intelectualmente, mas a palavra conhecer no verso 19 é experiência. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha como é que Paulo parece até contraditório. Ele está pedindo que você conheça o que não pode ser conhecido, o que não pode ser totalmente explorado. Ele pede para que você tenha tal experiência com o amor de Cristo, de um amor que transcende todo o entendimento. E eu quero explicar isso para você. Sabe o que é vida eterna? Diz João 17,3 que vida eterna é esta: conhecer a Deus e conhecer a Cristo, a quem enviaste. Então vou dizer uma coisa para você maravilhosa. Sabe o que você vai estar fazendo no céu? Depois de 1 milhão de anos que você estiver lá no céu, você vai estar conhecendo a Cristo. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Cristo. Jamais haverá um dia na eternidade onde você possa dizer: agora eu conheço tudo, não tem mais nada para conhecer. Jesus é inesgotável em seu ser. Você vai viver para Ele, você vai se deleitar nele, você vai fruir a glória dele, você vai se deleitar nele, você vai ter prazer nele, você vai exaltar a Ele, você vai servir a Ele, você vai reinar com Ele, e a eternidade toda vai ser esse território glorioso, onde você vai experimentar a intimidade dele, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Agora, fechando a oração, penso eu, que como numa escada em degraus subindo, ele alcança o ponto mais alto da sua oração. Olha comigo o versículo 19, a parte B. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ô Paulo, eu não sei nem o que você está pedindo. Você está pedindo tanto que eu não estou nem entendendo. O que é isso? Que preste atenção, ele não está pedindo que você seja tomado de Deus, ele não está pedindo que você seja retomado da plenitude de Deus,
Ele está pedindo que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Vamos lembrar o que nós acabamos de falar agora há pouco, que Deus tem atributos incomunicáveis. E dissemos que um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua transcendência. E transcendência significa que Deus é maior do que tudo quanto existe. E o universo que existe e Ele criou, dizem os estudiosos, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E agora o Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe qual a conclusão que eu chego? Você e eu às vezes temos a tendência de limitar o que Deus tem para nós, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós já experimentamos. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Paulo está orando para que você e eu sejamos encharcados da presença de Deus, que cada célula do nosso corpo esteja cheia de Deus, cada pensamento da nossa mente esteja cheio de Deus, cada sentimento do nosso coração esteja cheio de Deus, cada palavra que brotar da nossa boca seja cheia de Deus, cada desejo da nossa alma seja cheio de Deus, que nós estejamos plenos de Deus por todos os lados da nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu me impressiono agora com a conclusão da oração, porque Paulo não podia ser mais ousado do que foi. E aí ele diz no verso 20 assim: ora, aquele que é poderoso para fazer, não mais, não muito mais, mas infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Porque às vezes a gente cita esse versículo em coisas pequenas. Ô Senhor, a unha do meu pé está doendo demais, o Senhor podia curar a unha do meu pé. Aí você diz: não, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É verdade. Ô Senhor, estou com uma dor de barriga, o Senhor podia curar a minha dor de barriga. Ah, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é verdade. Ô Senhor, resolva aquela confusão lá naquela casa, que o marido está brigando com aquela mulher lá, o Senhor podia trazer paz naquela casa. Não, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o que Paulo acabou de pedir, irmãos, é algo tão grande, é tão majestoso, é tão transcendente, que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E ele diz assim: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, não ponha limites em Deus, ouse fazer grandes pedidos para Deus. Como é que ele termina essa oração? Não tinha outro jeito a não ser através de uma doxologia. A Ele glória, na igreja e em Cristo Jesus, agora, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Ele nos abençoe.